Olá amigos, sejam bem-vindos à aula número 18 do Guia Windev 2024. Estamos fazendo uma série de vídeos sobre as funções de driver e estamos na parte 13 de como trabalhar com o Dropbox. Nesta aula vamos ver a parte 2 sobre o uso de procedures e threads e como proteger os dados da conexão. Com o apoio da WX Soluções, distribuidor oficial do Windev para o Brasil, e da Pedroso Informática, estamos mais uma vez trazendo um conteúdo diferenciado para os nossos amigos. Obrigado por apoiar o nosso canal. Na nossa última aula, nós criamos um formulário para entrar as informações da conexão com os processos de armazenamento em nuvem, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Agora nós vamos criar uma tela para selecionar e também incluir os respectivos códigos no nosso banco de dados e assim proteger os dados da conexão. Na nossa tela de configuração das conexões, nós cadastramos os drivers em nuvem e criamos alguns controles de navegação que quem já assistiu outras aulas nossas sabe como codificar. Em todo caso, vou mostrar rapidamente o código. Quando entramos na janela, nós posicionamos o primeiro registro e depois nós podemos navegar pelos botões. Primeiro registro, registro anterior, próximo registro, último registro, botão para salvar, observem aqui que eu estou usando o nome do arquivo com o método save. Se for um registro novo, ele adiciona um registro, senão ele altera o registro. E aqui no botão cancela. Então, só para mostrar isso, eu vou executar a aplicação, sistema, configurar conexões, e vou avançar para o próximo registro, que é o OneDrive, e vou simplesmente colocar uma informação aqui sem token, e vou dar um OK. Agora vou carregar novamente. Observem que eu não tenho botão de alterar, mas como o evento New Record não aconteceu, ele salvou o registro. Agora na janela WinDropbox, no botão Procedures, vamos ver o código. Primeiro eu leio o arquivo de configuração, então HRID Driver Connect, 1, porque o Dropbox é o primeiro drive configurado. Passo os comandos do root, mas aqui eu pego diretamente do arquivo, tá? E depois eu conecto usando a função dpdrive connect. No caso, dpdrive connect é conexão com o Dropbox.
igual ao Dropbox conexão. Faço o tratamento de erro e retorno falso se ocorrer erro e verdadeiro se tudo der certo. Testando agora Dropbox. Vamos pegar Procedure aqui. Veja que ele conectou. Vai abrir a janela de login. Fecho o browser. Vou escolher um diretório aqui. E vou clicar em listar diretórios. Há exemplos do que nós temos quando a gente conecta passando os parâmetros, lendo do meu arquivo de configuração. Ele me trouxe aqui. E eu vou pegar aqui esse diretório. Vou mandar preencher a tabela. Então, eu consegui proteger a minha conexão com um armazenamento dos seus parâmetros em um arquivo do tipo FIC criptografado. Muitas vezes temos a necessidade de que o usuário não precise logar o tempo todo, que haja uma forma de conservar o login para outras sessões. Então, para permitir esse processo, nós fizemos alguma alteração. Aqui no botão Procedure, simplesmente nós colocamos assim: mywindow.plane igual a 4. Essas rotinas que eu vou fazer agora são compatíveis a partir da versão 25, porque elas usam diretamente a API do Dropbox. Então agora vamos até o plano 4 com pgdown. Então eu tenho aqui um novo botão conectar. Nesse botão conectar eu tenho o seguinte código: criei uma função pconnect e chamo ela na abertura da minha janela. Então ela simplesmente faz uma chamada para pconnect e cria uma janela com uma mensagem padronizada, né, usando uma variável do tipo toast. Agora vamos ver a minha função pconnecta, que tem as possibilidades de se manter ou de se persistir os dados de login. A função pconnecta tem uma metodologia para persistir a conexão e ela tem um escopo global, ou seja, ela fica no nó Global Procedures. E vamos abrir o seu código agora, fazendo um duplo clique aqui, e vamos ver o código. Primeira coisa, nós fazemos uma leitura do arquivo de conexão protegido. Então, hread driver connect, 1, porque o Dropbox é o primeiro drive da configuração. Depois declaramos uma seção root, declaramos um buffer do token. A seção será armazenada em um arquivo binário. Então, esse arquivo persistente root é do tipo string, vai ficar no diretório de dados. Eu usei o fsep aqui para não ter que estar criando as barras aqui. E o nome do meu arquivo é out_session_bin. Depois eu passo os parâmetros da conexão root. Então, declarei uma variável msvc do tipo uout2 parameters. Depois declarei o ID do cliente, que é a chave lá do Dropbox. Client secret, que é a chave secreta do Dropbox. Depois passei aqui a URL de autorização, o token da URL, a URL de redirecionamento, aqui está em localhost na porta 9874. Parâmetros adicionais, force, reprove e false.
e a parametrização para que o token seja auto-atualizado. Caso esteja vazio, o ID do cliente, então, por favor, informe e resulte falso. Caso contrário, o token armazenado anteriormente no arquivo bin aqui vai ser carregado. Então ele verifica se o arquivo persistente existe. Se ocorrer uma exceção, ele faz o carregamento do arquivo e deserializa, passando como argumento o token da seção, o buffer e o formato PSD binary. Caso contrário, ele mostra um erro de leitura, informando seção memorizada inválida. Ainda se o token expirou, ou se vai expirar no próximo minuto e for renovável, então eu trato aqui, token session refresh, faço um auto refresh, token session. Se for válido, faz a serialização e salva de novo no arquivo bin. Caso contrário, ele mostra um erro de falha ao renovar a sessão. Se a sessão não for válida, ele vai abrir a janela de autenticação, aquela janela que abre quando você conecta no Dropbox, e salva no arquivo. Caso não seja possível, ele vai dizer que não foi possível iniciar a sessão e dá um comando de mensagem de erro. Tudo isso vai permitir que as sessões sejam guardadas em disco. Então eu vou fazer o seguinte aqui, vou executar minha aplicação agora. Rodamos aqui a nossa opção Drive em nuvem, abrimos Dropbox e vamos direto para Procedures. Ele veio para o plano 4, eu vou mandar conectar. E vocês observam que ele não pede a janela de login, porque ele persistiu a conexão existente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o arquivo bin e vamos executar de novo para vocês observarem o que acontece. Dentro da pasta EZ da minha aplicação, eu tenho esse arquivo que mantém os dados da conexão. Eu vou apagar esse arquivo. Pronto. Agora vou rodar novamente a minha aplicação. Então vou dar um go aqui. Drivers em nuvem, Dropbox, Procedures. Vou conectar. Observe que ele abriu agora a tela de login. Vou continuar, permitir. E o programa está carregado, tranquilo. Vou fechar a aplicação. Vou rodar novamente. Drivers em nuvem, Dropbox, Procedures. Observem que quando eu clicar em conectar, ele não abre a tela de login, ele simplesmente me mostra que eu já estou conectado. Agora do lado aqui eu criei uma função para listar pasta, então pasta para listar, e criei o botão onde eu faço a chamada para ele listar uma pasta aqui na parte de baixo da tela. Criei um Dropbox aqui para listar subdiretório ou não listar subdiretórios que vamos abordar mais adiante. Agora vou entrar no diretório, vou clicar em listar pasta e ele listou todos os arquivos e diretórios que estão na pasta Dropbox. Então aqui eu tenho o nome do diretório e aqui eu tenho aqueles arquivos que estão dentro da pasta Dropbox. Prosseguindo com a nossa aula, vamos ver o código do botão listar pasta. Então, primeira coisa,
eu declaro um array chamado arpastas isArrayOfString. Aí eu trato o controle, botão de rádio, trato o erro, tá? Trato a exibição dos dados na minha pasta. Então, agora nós vamos abrir esta função listar pasta, que é uma procedure que nós criamos para preencher o controle de tabela. Então, vamos lá. Procedure listar pasta recebe como argumento o token, que é uma variável do tipo outToken, parâmetro outToken, o pet do tipo stringent, e se ele é recursivo ou não, tá? Então, carregamos o array, a rpasta é um array de strings, JS resultado é do tipo JSON. Se o token não for inválido, ele vai dizer que erro de conexão, token inválido, por favor reconecte. Caso ocorra qualquer tipo de erro, ele vai dar essa mensagem para que você faça a reconexão. Depois declaramos uma variável do tipo HTTP request chamada rec. Então recRL é um dos atributos dessa solicitação, é a API do Dropbox chamada listHolder. Depois eu vou passar o método, que é o método HTTP post. Depois o parâmetro outToken é a minha variável token que eu passei como argumento aqui, que eu recebi da chamada. O tipo do conteúdo é do tipo MIME.json. Depois declaro uma outra variável, JS_PARAMAPI, é do tipo JSON. O pet é o separador mais o conteúdo da variável pet. Recursive é o conteúdo do parâmetro bRecursive. Depois eu declaro se é para incluir as informações de MIDI, se é para incluir arquivos deletados, se é para incluir os membros compartilhados, e daí rec.content é igual a js_PARAMAPI.JSON format. Então estou declarando agora que rec.content é do tipo JSON format. Para que qualquer parâmetro desse não seja inicializado, nós usamos a opção false. Depois declaramos uma variável resposta HTTP é do tipo HTTP_response igual a HTTP sendRec. Então estou enviando essa requisição. Se ocorrer algum erro, usa a função erroPropagate para mostrar esse erro. Caso contrário, não ocorreu erro. JS resultado.json format é igual a string to JSON resposta http.content. Então ele vai pegar o conteúdo desse retorno aqui. Mais uma vez ele trata os erros aqui. Se existir erro, ele usa a função errorThrow com o parâmetro 2, jResultado.error, summary value. Caso contrário, pega a pasta, então nbPasta é do tipo int, jResultado.entrace.count. Ele está pegando aqui essa variável aqui. Se não existir, então se a pasta não tiver conteúdo, ele vai mostrar a mensagem de que a pasta está vazia. Se não, ele abre um for in to nbPastas e vai adicionar os elementos, né,
JS resultado. Então, nome, PET e ID. Depois ela retorna esse array para a minha chamada. Então, retorne AR pastas. Isso é que faz esse efeito aqui, ó. Vamos conectar. Então, vamos listar pasta. Opa, alguma coisa está errada. Tá, então vamos dar um OK. Ele mostrou a mensagem de erro. Aproveitando, vamos usar aqui Dropbox. Procedures. Agora eu não vou conectar. Eu vou colocar a pasta Dropbox aqui. E vou mandar listar. Acontece que ele está dizendo assim, ó. Token de conexão inválido, por favor, reconecte. Tá? Então eu vou conectar aqui. Fiz a opção continuar, permitir. OK. Fecho aqui a aplicação. Então, se eu listar aqui, ele fez. Agora vamos lá, novamente, executar a aplicação. Drive de nuvem, Dropbox. Acabei de listar a pasta Dropbox e agora eu quero listar uma pasta que está dentro dela. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vejo aqui que eu tenho uma pasta chamada Dropbox Barbosa. Então eu vou adicionar aqui. E vou listar. Então veja que ele listou o que está dentro da pasta Barbosa, sem que eu precisasse conectar novamente.